Olá, hoje a gente recebe o Evandro Butini, ele é economista-chefe da Rio Bravo Investimentos e vai conversar com a gente sobre as projeções de PIB, juro, inflação para 2019. Tudo bem, Evandro? Tudo certo, é um prazer estar aqui, Humberto. Legal, cara. Bom, a gente houve a divulgação recente do PIB de 2018, sem que você faça uma análise para trás, mas olhando para frente, o que esse PIB de 2018 sinaliza para 2019? Uma coisa que todos os economistas sempre falam quando sai o PIB do último trimestre do ano é o carregamento estatístico. E ele foi mais baixo do que a gente imaginava, então, para 2019, porque o PIB do quarto trimestre foi mais baixo do que a gente imaginava, um crescimento muito fraco. Dos componentes do PIB que nos ajudam a prever o ano de 2019, a gente teve uma queda no nível, uma contribuição negativa de estoques muito grande, que poderia significar algum possível alento para 2019, mas não é muito certo. O consumo do governo foi muito ruim e governo, por causa do teto de gasto, por causa da necessidade de se fazer um ajuste fiscal, também deve contribuir negativamente. E o resto mostra muito essa recuperação ainda lenta da economia brasileira. Uma recuperação que em 2018 teve muitos obstáculos, greve dos caminhoneiros, eleição, volatilidade internacional. Argentina, exatamente, mas que saindo essas coisas do radar, a gente acredita que 2019 vai poder ser melhor do que 2018. Por que ainda está tão lenta a recuperação, mesmo a eleição do Bolsonaro, que muita gente comemorou como se fosse um alento, e vários sinais de que a atividade já estava avançando, parece que não é bem assim. O que está acontecendo? É uma pergunta que a gente está tentando responder, para ser sincero. A primeira hipótese era de que tinha um problema no mercado de crédito brasileiro. No mercado de crédito, as empresas e as famílias estavam muito endividadas, então o lado da demanda de crédito estava ruim. E pelo lado da oferta de crédito, que eram os bancos principalmente, o nível de inadimplência é muito alto. Então, era um problema de oferta e demanda que precisou dessa recessão que a gente fala de balanço para desalavancar as famílias e as empresas, para poder começar um novo ciclo de crédito. Boa parte disso parece que aconteceu. O crédito já cresceu bem em 2018, a gente acredita que vai crescer a 2 dígitos em 2019, então vai ser sim um dos motores de crescimento em 2019. Como eu falei, 2018 teve aqueles eventos que parecem únicos ali do ano que atrapalharam, que saindo 2019 parece melhor. Mas ainda assim, você vê, o quarto trimestre não tinha quase nada do que eu falei. Como você falou, já tinha passado a eleição. Primeiro trimestre deste ano, também os números estão indicando uma certa fraqueza e não tem nenhum desses fatores atrapalhando. Então a gente precisa entender bem por quê. Parece que pode ter alguma coisa de incerteza fiscal, com reforma da Previdência, mas infelizmente a gente ainda não tem uma resposta firme para dar. Vamos ver se aprovando a reforma tira essa incerteza e permite com que a confiança dos empresários e dos consumidores que está no alto, está bem, consiga beneficiar a economia. Sim. Qual que é a projeção de vocês para o PIB? A gente acabou de revisar um pouquinho para baixo a previsão do PIB de 2019, para perto de 2,5%, mas abaixo disso. A gente ainda acredita que dá para crescer nessa velocidade. Vocês estão mais otimista do que a média do mercado. Pois é. Tá difícil manter esse otimismo, mas a gente ainda acredita que dá. Mas a revisão está sendo para baixo. Para baixo. A gente está vivendo, acho que agora a gente vai acompanhar no Boletim Focus lá do Banco Central nas próximas semanas uma boa revisão para baixo do PIB, eu acho. Acho que caminhando para perto de 2% dos outros economistas, e a gente vai esperar um pouquinho mais para ver se revisa mais para baixo. Você acha que a reforma da Previdência vai ter essa força para impulsionar o PIB do Brasil aos próximos anos, como tem muita gente falando? O Brasil a gente tem que separar a questão cíclica da questão estrutural, né? O Brasil tem um problema estrutural que eu acho que a reforma da Previdência sozinha não consegue resolver, né? Que quando os economistas falam de crescimento potencial, esses termos assim... Que é a produtividade, exatamente. Né? E ela é muito baixa no Brasil. Então, no Brasil é difícil crescer por décadas, digamos assim, acima de 2,5 com o perfil de produtividade e instituições que a gente tem hoje. Entretanto, tem um espaço cíclico no Brasil, da recessão tão grande que a gente teve, e aí que vem aqueles jargões de economistas como hiato do produto, ociosidade, e isso é enorme. Então tem um espaço para o Brasil crescer sem gerar inflação, sem gerar pressão de salários, sem comprimir margem das empresas, que é muito grande. Garante, assim, 3 anos de crescimento, acima de 3%, dá para crescer. 3 anos de crescimento fácil, né? Fácil. É só a gente conseguir tirar esses obstáculos que a gente, infelizmente, consegue explicar muito bem, mas o caminho parece esse, né?
algum ajuste fiscal que dê uma clareza para os investidores, para os consumidores de que o país não vai quebrar, não vai entrar numa crise como foi entre 2014 e 2016. Acho que isso é uma condição básica e a gente ainda não tem. Antes da crise política e econômica, em 2014, a gente já discutia os problemas de produtividade da economia brasileira, né? Ou seja, que o Brasil, para ter um novo ciclo de crescimento, precisava de investimentos que aumentassem a produtividade. Uhum. Com Lava Jato, Petrobras, impeachment da ex-presidente Dilma, essa discussão foi pouco escanteada. Hoje todo mundo fala só de questão fiscal e previdência. Ou seja, depois de 3 anos a gente vai voltar a essa discussão de produtividade, agenda de crescimento, é isso? Acho que sim. Depois que passar a reforma da Previdência, que o governo está apostando tudo nela, e até tem algum sentido, acho que vai ter essas outras pautas. Existem sempre pessoas muito competentes no governo que sabem muito disso e precisa propor algumas coisas de Congresso, outras não precisa. A gente viu o cadastro positivo, que acabou de ser aprovado agora, permite o custo de crédito cair, mas tem várias discussões tributárias, de competição, de abertura, que é tudo nessa linha que estão hoje em segundo plano, mas acredito que o governo, pela equipe, né, a gente vê ali pessoas muito competentes, do tipo o João Manuel, que hoje está no Banco Central, ele é um cara super bom de produtividade, de competição. A gente tem na própria fazenda o Salim Matar para cuidar da desestatização. Então tem várias coisas que podem acontecer depois da Previdência que eu acho que garantem os próximos anos nesse caminho aí, garantindo um futuro de mais produtividade. Você acha que a gente pode efetivamente, então, aprova a Previdência, aprova outras reformas, o que daria um fôlego de um médio prazo? Exatamente. Vamos ver se essa Previdência sair do caminho. Assim, a gente tinha no Brasil um ambiente que o macro já tinha quase saído das manchetes dos jornais, né? Mas, infelizmente, a piora fiscal fez com que essa doença precisasse ser tratada antes de todas as outras, né? E vou falar um pouquinho agora de juro. Você acha que esse espaço alta-ociosidade na economia e uma possibilidade de crescer sem gerar inflação abriria um espaço para o Banco Central baixar o juro ou não? Também essa é uma outra boa discussão do momento. Acho que a política monetária está expansionista, poucos discordam. A gente pode discutir se ela precisa estar mais expansionista ou não. O hiato do produto está muito grande e está fechando devagar. A inflação está perto da meta, mas um pouco abaixo dela. Se você olha a inflação tirando os itens mais voláteis, né, a inflação subjacente que a gente fala, que são os núcleos, a inflação de serviços, ela está um pouco mais abaixo ainda, alguns, mas ainda perto de 4%. Então é um pouco subjetivo se você quer que o Banco Central estimule mais a economia ou não. Por quê? Porque tem a reforma da Previdência que precisa aprovar, porque não tem essa certeza com a trajetória da dívida, com o fiscal para frente. E o cenário externo também está um pouco conturbado. Se não tivesse esses obstáculos, essas dificuldades, eu acho que o Banco Central poderia baixar, mas no momento parece que a melhor coisa a fazer é esperar pelo menos até meados do ano. Tá? Mas como a gente acredita que a economia é um pouco mais forte e a inflação não é tão baixa, a gente tem manutenção da taxa de juros até o final do ano. Projeção de inflação que vocês fazem qual é? Para esse ano é 3,9% e para o ano que vem 4%. A inflação de preços administrados um pouco mais alta do que a inflação de preços livres, que a gente fala, mas tudo muito próximo da meta, né? Lembrando que a meta de inflação é 4,25 para esse ano, 4 para o ano que vem, 3,75. E o Banco Central, à medida que os meses passam, vai olhando só praticamente o ano que vem. Então, falar que esse ano eu estou com 3,9, mas a meta é 4,25, tem essa distância, mas o Banco Central daqui a pouco já está só olhando para 2020. Deixa eu voltar para a reforma da Previdência. Você acha que se a reforma for aprovada, né, com esse 1,1 trilhão de economia nos próximos 10 anos, isso é suficiente para resolver a situação fiscal do país? Não é. Infelizmente o buraco fiscal é tão grande e também o buraco da Previdência é tão grande que acho que precisa fazer mais. Porque, por um lado, o Tesouro fez algum dever de casa. Já há alguns anos, desde o impeachment, desde que o presidente Temer assumiu, o Tesouro Nacional tem superávit. O déficit vem todo da Previdência, todo. Então tem alguma lição de casa feita aí. Só que mesmo com essa reforma, por isso que a discussão de reforma eu acho um pouco errada, um pouco superficial, porque a gente não está fazendo reforma da Previdência só por causa do déficit.
mesmo com essa reforma, que está bastante coerente, bastante bom o projeto inicial que foi mandado pelo Congresso, ainda vai ter déficit para sempre na Previdência. Esse projeto não elimina o déficit. Esse é um ponto importante, porque acho que no debate não está aparecendo muito, né? Ou seja, o déficit continua. Exato. Ou seja, esse 1 trilhão que deixa de ser incorporado ao déficit. Exatamente. Então, a sociedade brasileira escolheu que a gente precisa ter um sistema, uma rede de proteção de previdência parrudo, né? E precisa pagar por isso. Então, tá aí, tá decidido. Ou seja, a sociedade está escolhendo um sistema deficitário. Só que a discussão agora, então, é se não vai ser extremamente deficitário. Perfeito. Aí, por que precisa fazer mais coisas com o fiscal, né? Aí tem outras discussões. Tem o governo que ficou muito grande, principalmente em termos de pessoal. Acho que precisa de algumas mudanças mais de cabeça mesmo, de direção do serviço público, que a gente não viu nos últimos anos. Métodos mais modernos de trabalho. No mundo parece que a porcentagem de trabalhadores não em tempo integral no serviço público é muito maior que no Brasil, mas o STF aqui está para decidir isso nas próximas semanas, se é possível ou não o Brasil adotar trabalho não em tempo integral no serviço público com redução proporcional do salário. Tem várias outras coisas que dá para discutir aí, que pode mudar. Plano de carreira. A carreira no Brasil do serviço público é muito ruim, né? O cara entra com 20 e poucos anos, recém-formado no carreira de economista no Tesouro Nacional, ganhando 15 mil reais. Quase o salário de gerente já. Exatamente. Com 5 anos já está no teto, ganhando 25 mil reais e acabou a carreira dele, com 30 e poucos anos, né? Então isso também precisa mudar, enfim. Mas só a reforma da Previdência não resolve o nosso problema de déficit. Precisa de privatização, precisa de redução de subsídio e mudança, acho que, de pessoal. E você acha que isso vai acontecer? Eu acho que não na profundidade que o próprio Paulo Guedes falou durante a eleição, mas o caminho é esse. Tá certo. Evandro, muito obrigado. Imagina, Humberto. De novo, prazer estar aqui.